A paz do Senhor para todos os irmãos que nos assistem nessa tarde. Nós vamos deixar uma palavra de Deus para os nossos corações, que se conta no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O irmão Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos de Roma, ele diz sobre como nós devemos nos portar em relação a Deus através do nosso culto. Ele diz, que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. E como nós nos apresentamos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável? Ele diz, é o vosso culto racional. O nosso culto, irmãos, a Deus, ele tem que ter uma racionalidade. As coisas irracionais são direcionadas aos animais que não têm entendimento, os animais que não pensam, não raciocinam. Então, não age com uma certa reverência, não age com um certo temor, não age com um certo tremor. Então, o nosso culto a Deus, ele tem que ser racional. Existe hora para começar, existe hora para terminar, existe um tempo para adoração, um tempo para reflexão, um tempo para explanação da palavra. Esse é o nosso culto racional. O Espírito Santo ele pode agir de tantas formas possíveis, que ele não vai fazer do culto uma irracionalidade. O Espírito Santo ele é tão santo, ele é tão perfeito, porque ele faz parte da Trindade, que mesmo o Espírito Santo descendo sobre nós, haverá uma racionalidade de culto. Esse é o nosso culto racional, perfeito e agradável a Deus. Agora, o que Paulo vai trazer para nós, no verso 2, é que ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. O que é não conformar com o mundo? Não conformar com o mundo é você não trazer as mazelas do mundo para o culto. Você não querer misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. O culto a Deus é uma coisa santa. Você vem adoração, você vem para adorar, você vem para glorificar, você vem para exaltar, você vem para bendizer, você vem para agradecer, você vem para clamar, você vem para aprender. É uma coisa que você vem para aprender na casa de Deus, através do nosso culto racional. Agora, se o culto for irracional, a gente sai daqui sem entender nada, sem compreender nada, não tem um começo, não tem um fim, não tem hora para começar, não tem hora para terminar. É todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso não é um culto, isso é uma irracionalidade. O culto racional é nós darmos o nosso melhor. Agora, para nós darmos o nosso melhor, nós devemos entender o seguinte: não vos conformar com o mundo. Quando nós nos conformamos com o mundo, nós estamos amando o mundo. Corremos o risco de trazer o mundo para dentro da igreja. Paulo vai escrever aos Gálatas que a nossa vida é uma guerra espiritual. A carne quer as coisas do mundo, o espírito quer as coisas de Deus. Então nós devemos tomar cuidado para que o mundo não entre nos nossos cultos, para que as aberrações dessa vida não adentrem no nosso culto de louvor. Porque se as coisas começarem a fluir por um caminho fora da adoração, o próprio Deus vai sair do nosso meio, o próprio Deus vai ser o primeiro a se retirar do nosso culto. Então nós precisamos ter uma transformação na renovação do nosso entendimento. Porque quando assim fazemos, aí nós vamos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você ter uma ideia, como o culto racional faz a gente dar o nosso melhor para Deus, eu vou ler 2 Coríntios 4:4, que diz: o Deus desse século, que é Satanás, o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, cegou a mente, o entendimento. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então, olha o que Satanás faz. Satanás ele vai trabalhar na mente da pessoa, no entendimento da pessoa, no racional da pessoa, para que a luz do evangelho de Cristo não
resplandeça. Então ele fala, o Deus desse século cegou o entendimento. Se o nosso entendimento for cego, a gente vai adorar a Deus de qualquer maneira, irmãos. Você pode vir como está, ficar como está, pode continuar vivendo o pecado, pode continuar vivendo nas mazelas da vida, pode continuar vivendo no mundo e pode vir adorar a Deus com todos os seus erros e os seus pecados, que não vai fazer diferença nenhuma. Isso é o entendimento cegado por Satanás. Agora, quando temos a renovação do entendimento, nós começamos a entender que o nosso culto tem que ser o melhor para Deus. E o melhor para Deus é uma vida santificada, é uma vida certa, correta, pessoas idôneas, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas com boa índole, pessoas com palavras de edificação, que não têm palavras torpes, pessoas que andam em fidelidade, pessoas que são compromissadas. Quando nós entendemos o que é ter comprometimento com Deus, nós passamos a entender o que é uma mente renovada, o entendimento renovado, o entendimento não conformado com o mundo. Porque se nós nos conformamos com o mundo, Paulo vai dizer que nós somos inimigos de Cristo. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Cristo. Então, como eu posso prestar um culto racional, um culto com entendimento, se eu tenho amizade com o mundo? Se eu amo o pecado e os prazeres do mundo. Então, quando eu entendo que os pecados e os prazeres do mundo entristecem a Deus, e quando eu entendo isso e passo a viver no Espírito, passo a viver em santidade, passo a viver em comunhão, passo a viver em obediência à palavra do Senhor, então eu passo a ter uma nova visão da santidade de Deus. E quando nós entendemos que o nosso Deus é santo, e Ele gosta das coisas santas, e Ele exige que sejamos santos, e Ele pede de nós santidade, o que nós vamos entender? Nós vamos entender a maneira como Deus se agrada do nosso culto. E assim fazendo, nós vamos ver e aprender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus quer dar o melhor para nós. Mas nós precisamos estar na presença dele em santidade e em reverência. Deus tem o melhor para nos conceder, tem o melhor para nos dar. Deus tem prazer em nos abençoar. Só tem uma coisa, a nossa vida faz a diferença. O nosso culto, se ele é racional, ele é abençoado. Se o nosso culto for um culto irracional, o próprio Deus talvez não se manifeste, não se faça presente. Por isso Paulo diz, irmãos, eu faço um pedido, eu rogo que não vos conformeis com esse mundo. Não deixe o mundo entrar na igreja. Leve a igreja até o mundo. As pessoas, quando adentram a presença de Deus, as pessoas, quando recebem a Cristo como Salvador, tem que haver uma transformação de vida. Se não houver uma transformação de vida, nós estamos em comunhão com o mundo. Eu vim do mundo, com as práticas mundanas, com os erros do mundo. Eu digo que reconheci a Cristo como Senhor e Salvador. Eu professo a minha fé e eu continuo com as práticas mundanas, então não houve uma conversão. Houve só palavras fúteis, palavras vazias, palavras que não demonstram a conversão. Porque a nossa conversão, ela é demonstrada pelas obras. João escreve, pelos seus frutos conhece a árvore. Você só conhece uma árvore pelos seus frutos. Da mesma maneira, Jesus diz de nós, toda vara enxertada em mim, a oliveira, dá fruto. E toda vara que dá fruto, tira-se o fruto para que dê mais fruto. Então, quando a gente vem para Cristo, recebe a Cristo como Senhor e Salvador, há uma transformação de vida. O que é essa transformação de vida? É a renovação do nosso entendimento. O que acontece? Paulo escreve aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por que se fez novo? Porque as coisas velhas se passaram. E qual é as coisas velhas? É as mazelas, é os prazeres carnais que eu vivia no mundo, que eu fazia no mundo, que agora eu não faço mais, porque isso não mais agrada a meu Deus. Isso é transformação do nosso entendimento. Então entenda, irmãos, uma coisa.
Existe uma guerra espiritual na nossa mente, diariamente. Quando a gente acorda, a nossa mente entra num conflito espiritual. A carne deseja os prazeres da carne. O espírito, as coisas espirituais. Então essa guerra, ela é constante. Por isso que Satanás vai cegar o entendimento dos que estão lá fora, para que não adentre ao lugar santo, e por isso que nós que estamos aqui temos que ter a mente transformada, para que levemos as pessoas que estão com a mente cega a graça, a sabedoria de Deus, a salvação de Deus, o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo, a palavra de Deus, a transformação. Nós precisamos entender que uma pessoa, quando ela vem para Cristo, ela automaticamente ela é transformada no entendimento. Paulo vai escrever aos Efésios também que nós devemos sepultar o velho homem. Ou seja, aquele homem que vivia na cegueira do entendimento, a cegueira espiritual, morreu. Agora ressuscitou um novo homem. Qual é o novo homem? O novo homem é o homem que enxerga a palavra de Deus, que enxerga o desejo de Deus para a nossa vida, que enxerga como Deus gostaria que andássemos, que enxerga o prazer de Deus em nos abençoar, se formos obedientes à sua palavra. E quando nós passamos a enxergar e passamos a viver essa palavra, essa renovação de entendimento, ela vai crescendo, 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 e vai crescendo até que possamos um dia chegar à estatura de Cristo. Paulo chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. Precisamos ter uma mente pura, uma mente sadia, uma mente voltada para Deus, uma mente que fica pensando nas coisas de Deus, orando a Deus, meditando nas coisas do Senhor, porque quanto mais nós nos dedicamos a Deus, mais prazer nós teremos de fazer o melhor para Deus. Que nós possamos entender que a renovação do nosso entendimento, ela vem a partir do momento que nós entregamos a Cristo e queremos realmente uma mudança de vida. Para finalizar, João Batista aparece pregando no deserto e a pregação dele era dura. Mas uma palavra que João Batista deixava era: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João Batista estava falando é que se você agora se diz convertido, cristão, há a necessidade de frutos novos. O que é frutos novos? Você pecava, não peca mais. Frutos dignos de arrependimento. Você roubava, não rouba mais. Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você se arrependeu de roubar, você não rouba mais. Frutos dignos. Isso é a renovação do nosso entendimento. A pessoa entende que ela fazia errado e ela entende que ela precisa agora fazer o certo, porque agora ela é chamada filha de Deus. Então a renovação do nosso entendimento, ela sempre virá com frutos dignos de arrependimento. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.